Bom dia! Olá, bom dia! Bom dia, amigos e irmãos em Cristo, segunda-feira começando, nossa semana útil começando. Ficamos uns dias a mais aí sem nos falarmos pela live, porque na semana passada tivemos um feriado, na quinta-feira, né? Dia 3, isso mesmo. E na sexta foi recesso, então aqui em casa, por conta do feriado, por conta do recesso, a nossa rotina acabou mudando um pouquinho. Então ficou difícil fazer a live, né? Pra gente poder começar a nossa semana. Mas essa semana que está começando hoje é uma semana de rotina, uma semana dentro das nossas atividades já planejadas, sempre de acordo com a vontade de Deus, né? Mas é uma semana que a gente já consegue, então, fazer a nossa devocional, começar a nossa semana e o nosso dia, meditando na palavra do Senhor. E é esse o nosso objetivo hoje aqui. Para essa semana, eu estive pensando na devocional, né? O que falaríamos nessa devocional dessa semana? E eu fiquei pensando assim, é muito bom a gente falar sobre a essência de Deus, né? Quem é Deus? E eu pensei da gente conversar sobre isso nesses dias, né? De segunda a sexta, a gente falar um pouquinho sobre quem é Deus. Ou, na verdade, quem não é Deus, né? O que Deus não é. O que Deus não é também faz parte do nosso estudo, da nossa análise, para a gente poder conhecer um pouquinho mais o nosso Criador, o nosso Pai. Então hoje, na verdade, seria uma introdução sobre isso, sobre esse assunto, sobre quem é Deus na minha vida, sobre quem é Deus, sobre como Ele quer se apresentar, como Ele está se revelando na Bíblia. Hoje eu não vou entrar em nenhum tema específico, mas eu queria passar pela Bíblia por alguns versículos que falam um pouquinho sobre quem é Deus. Né? Então a gente vai caminhar um pouquinho sobre isso hoje, mas amanhã então a gente começa entrando nos detalhes, né? E aprofundando um pouquinho mais a nossa observação sobre quem é Deus. Independente de quanto tempo nós tenhamos de vida espiritual, de vida com Deus, independente de quanto tempo a gente esteja na igreja, alguns já nasceram, né, numa família cristã, como eu. Independente desse tempo que a gente tenha dessa caminhada, saber quem é Deus, conhecer mais a Deus é algo que não se esgota. É algo que a gente não consegue dar um ponto final. Bom, agora eu já conheci tudo. Não é possível, porque Deus, Ele é muito além daquilo que a gente possa estudar, Ele é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Aqui na palavra dele, Ele vem mostrando o que Ele quer revelar sobre Ele. E a gente sabe que existe muito mais, porque existem coisas, existem feitos do próprio Jesus Cristo que não foram registrados na Bíblia. Então, a gente aprofundar esse conhecimento de quem é Deus nunca é demais e é um assunto que não se esgota. Porque o nosso próprio Deus não se esgota. Ele não tem a finitude que nós temos, que nós entendemos. Nosso Deus não é limitado. Então, é muito bom a gente pensar, falar, estudar e nos aprofundarmos sobre quem é Deus. E hoje a gente vai pincelar esse assunto e amanhã, a partir de amanhã, a gente começa a entrar em detalhes, né? Porque é um estudo que, para mim, faz muito bem, eu gosto, porque eu amo conhecer e falar sobre Deus e acredito que isso vai acrescentar também muito na vida de todos nós, né? De vocês também. Eu queria começar pensando naquele texto, Salmos 145, versículo 17. Salmos 145, versículo 17 diz assim: falarão da tua imensa bondade e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Então a gente já começa a entender aqui que Deus, nosso Deus, a quem a gente serve, quem a gente conhece, o nosso Deus, ele tem uma bondade imensa. Ele é bom, ele é bom, ele é bom em sua essência. Os planos que ele faz são planos bons. E diz aqui também que ele é fiel, né? Cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. A fidelidade do Senhor também é inquestionável e ela é eterna. Então, a gente já começa a perceber, a gente já começa a conhecer quem é esse Deus, quem é o nosso Deus.
Em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 4, diz assim: o Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Então, aqui no Velho Testamento está dizendo que o Senhor é a nossa rocha. Ou seja, rocha é aquele que é firme, é aquele que a gente pode se segurar. A rocha, que é um elemento que nos dá essa sensação, né, que representa justamente essa questão de firmeza, de algo seguro. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito. Nosso Deus, ele é perfeito. Não existe atualização, né? Já tem a gente tem às vezes os aplicativos, né? E o próprio celular, ele passa por um período de atualização de software, né? Aí você tem que ir lá atualizar e ele vai baixar então uma nova versão. Deus não se atualiza porque ele é perfeito. Ele é perfeito, ou seja, ele não precisa de versões de atualização, porque o nosso Deus, ele é perfeito. Ele foi perfeito ontem, ele é perfeito hoje e ele será perfeito eternamente. Ele é perfeito e ele é justo em tudo que faz. O nosso Deus, ele age em justiça, com justiça. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Nosso Deus, ele é dessa forma. Ele é fiel, ele é correto, ele é justo. Então, a gente já começa a verificar algumas características, né, alguns aspectos sobre quem é Deus. Lá em Jó, capítulo 36, versículo 5, existem aí mais alguns atributos de Deus. Jó 36, 5 diz assim: como Deus é poderoso, ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Uma outra característica de Deus é essa, que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não despreza ninguém. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ou seja, a questão social, a questão cultural, a questão política não faz com que Deus deixe de te amar ou queira te separar. Não, esse aqui não. O nosso Deus, ele é tão perfeito, ele é tão justo, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso que ele não faz essa diferença entre as pessoas. Infelizmente, nós como humanos, pecadores que somos, nós temos essa tendência, né, a acolher aqueles que são mais parecidos com a gente, aqueles que pensam semelhante ao nosso pensamento e segregar, né, excluir aqueles que não pensam da mesma forma. Isso aí é um movimento natural do ser humano, na falha, no erro. Mas o nosso Deus, que é perfeito, ele não despreza ninguém. Ele não faz essa acepção das pessoas. E a gente vai continuar aprendendo com essa essência do nosso Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, que é um versículo muito conhecido, diz assim: quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Esse atributo de Deus, essa característica de quem é Deus, para mim é a que me chama mais atenção. Deus, ele é amor. Deus, não está escrito aqui que Deus possui amor. Não está dizendo aqui que Deus, ele dá amor. Está dizendo aqui que ele é amor, a essência dele, quem ele é. Deus, ele é amor. Então, quem não ama, não conhece a Deus. Essa é outra característica de Deus. Deus, ele é amor. É muito bom, né? É muito bom a gente conhecer mais desse Deus. Porque quando a gente conhece mais o Deus que a gente serve, Deus que nos criou, que nos formou, a gente consegue parar para refletir um pouco e entender se nós estamos agindo da mesma forma que Deus. Porque, afinal de contas, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos faz diferentes de Deus, porque em Deus, que é santo, não existe pecado.
Então a gente acaba se distanciando do nosso Pai por conta do pecado. E quando a gente se distancia do nosso Pai, a gente acaba tomando algumas atitudes e fazendo algumas escolhas e agindo de maneira que não corresponde à essência do nosso Deus. Por isso a importância da gente se manter muito em comunhão com Deus, em saber de fato quem Ele é, e a gente buscar essa perfeição para que sejamos muito parecidos com Deus. Então a gente vai estar realmente agindo da maneira que Ele espera que a gente esteja agindo, né? Que Ele espera de nós. Então essa é mais uma característica de quem é Deus. Deus é amor. Lá em Salmos 86, versículo 15... Deixa eu abrir aqui. Salmos 86, versículo 15. Diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. A questão da bondade e da fidelidade do Senhor nós já tínhamos visto em outro versículo, né? Em outro texto. Lá em Salmos 145, 7. E aqui tem uma outra característica, que é a paciência. É sempre paciente, bondoso e fiel. Paciência, tolerância. Nosso Deus, Ele é um Deus que tem paciência. Tem paciência conosco, né? A quantidade de vezes que a gente erra e o Senhor continua paciente conosco. Se a gente olhar na Bíblia, o Velho Testamento vem relatando toda a trajetória do povo de Israel e o quanto Deus foi paciente com o povo de Israel. Às vezes a gente olha essas histórias, a gente analisa essa caminhada do povo de Israel e a gente pensa assim, nossa, mas que povo chato, hein? O Senhor mostrando o poder dele, mostrando que estava com o povo, e o povo teimando, e o povo desobedecendo, e o povo criando bezerro de ouro, e o povo querendo adorar ídolos, e a gente tem essa tendência de olhar o povo de Israel e pensar dessa forma. Mas quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que a gente não age diferente, né? A gente age da mesma forma. A gente não faz um bezerro de ouro, mas quantas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus? A gente acaba dando valor e priorizando outras coisas no lugar de obedecer, de querer escutar, de querer estar mais próximo de Deus. Coisas e pessoas. Às vezes coisas acabam ocupando o lugar de Deus, mas muitas vezes também pessoas acabam ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E isso é idolatria. E o Senhor ele nos orienta a não adorarmos a outros deuses, não adorarmos a ídolos. E o Senhor ele é paciente, porque quando a gente erra e a gente acaba adorando outros ídolos, né, a gente acaba fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor, Ele tem paciência conosco e a gente se arrepende e a gente muda nossa maneira de agir. E o Senhor, na sua bondade, Ele nos perdoa, Ele joga o nosso pecado perdoado no mar do esquecimento e a gente pode então seguir a nossa caminhada com Deus, buscando não errar novamente. Mas Deus é paciente, porque acredito que Ele deve olhar pra gente e pensar assim, você errou de novo. Eu já te mostrei, eu não já te mostrei como deve agir, como deve caminhar, eu não já te mostrei que eu sou Deus fiel, eu não já te mostrei em tantas experiências da sua vida que eu estive com você, eu não já te mostrei que tudo está no meu controle, tudo está na minha mão. Por que você agora está teimando? Por que você agora está duvidando? Por que você agora está desesperado, como se você não tivesse um Deus? Olha a paciência de Deus. Porque a gente vive assim, nesses altos e baixos. A gente vive em plena comunhão com Deus. Chega um determinado momento na nossa vida, de acordo com alguma circunstância, acontece alguma coisa e a gente desce, e a gente chora, e a gente se sente sozinho, e a gente se sente longe de Deus, e a gente acha que Deus não está ouvindo as nossas orações, e enfim. E aí Deus, com toda a sua paciência, com toda a sua bondade, com todo o seu amor, Ele mostra mais uma vez, eu estou aqui com você, olha aqui. E aí a gente relembra, a gente traz à memória aquilo que dá esperança, a gente traz à memória as coisas que nós já passamos com o nosso Deus e Ele se mostrou presente e a gente levanta. E a gente aumenta nossa comunhão com Deus, a gente fica feliz, a gente se alegra no Senhor e de repente a gente cai de novo. Na nossa vida a gente vive assim.
né? Porque nós somos falhos, nós somos limitados. E Deus, na sua infinita paciência, misericórdia, bondade, Ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos fazer lembrar, a nos dar a mão para nos levantar. Esse é o nosso Deus. E nessa caminhada dessa semana, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nos atributos de Deus. Quem é Deus de fato? Quem é Deus não somente de maneira teórica. O objetivo não é trazer livros e teses e pesquisas para que a gente possa tentar definir Deus, porque isso vai ser impossível. Mas para que a gente possa tentar entender quem é Deus. Mas essa semana a gente vai falar sobre a palavra do Senhor, a gente vai ler textos da palavra do Senhor e a gente vai se aprofundar nos atributos de quem é Deus, trazendo muito para as nossas experiências pessoais, de vida, do que passamos. E no que passamos a gente consegue perceber Deus agindo em todo momento. Antes mesmo de você, antes mesmo de eu mesma nascer, o Senhor já atuava, o Senhor já agia. Então quem é esse Deus que me ama antes de nascer? Antes de eu nascer, Ele já me amava. Quem é esse Deus? A gente vai falar sobre isso durante essa semana. Então não perca essa semana. Essa semana vai ser muito bom para a gente aprofundar esse conhecimento. Eu gosto de estudar a Bíblia junto com vocês, porque quando a gente começa a falar das coisas que vêm do coração, daquilo que a gente consegue observar na Bíblia, nas palavras do Senhor, né, nas Escrituras, a gente consegue entender um pouco mais, e esse entendimento a gente consegue dividir com alguém que a gente sabe que está vendo o vídeo, um irmão em Cristo, um amigo, e a gente cresce junto, e isso é muito bom, né? Muito bom. Então vamos orar para a gente terminar esse momento de devocional, lembrando que amanhã a gente começa a aprofundar então esses atributos, né? Conhecer um pouquinho mais quem é Deus. Então oremos. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial de lermos a Tua Palavra e a gente poder entender um pouquinho mais de quem Tu és. Através da Tua Palavra, a gente sabe que o Senhor colocou ali aquilo que o Senhor quer revelar para a gente. E nos aprofundarmos nisso, buscarmos, estarmos sedentos desse conhecimento, nos aproxima de Ti. E nós chamamos, ó Pai, nós chamamos porque é muito bom a gente se aproximar de Ti e a gente conhecer um pouquinho mais da Tua essência. Eu peço, Senhor, que esteja abençoando os meus amigos e os meus irmãos em Cristo que acompanharam a live, aqueles que vão ver o vídeo mais tarde, que seja um dia abençoado, que seja um dia realmente que o Senhor esteja agindo, o Senhor esteja com eles, esteja comigo, me dando sabedoria a cada um de nós, discernimento, e que a gente possa encerrar o nosso dia com os nossos corações gratos por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer nas nossas vidas. Tome os nossos dias nas Tuas mãos. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom dia para vocês, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, para a gente falar mais sobre Ele. Tchauzinho.